Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Envelhecendo e Agora. Nesse podcast nós vamos te provar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra lá dos canais do Instagram e do YouTube Geriatria com Miola e hoje estou aqui com as nossas convidadas, a médica ginecologista e sexóloga Isabela Figura e a médica ginecologista e pós-graduada em ginecoendocrinologia Natácia Prade. Sejam muito bem-vindas, gurias. Obrigada, gente. E hoje o nosso tema vai ser falar sobre a menopausa, né? Aproveitar esse mês, o mês internacional da mulher, o mês de março, para a gente falar sobre temas importantes, né, do sexo feminino e um problema que eu vejo com muita frequência no meu consultório também. Então, vou pedir umas dicas aqui para as gurias, né, e geralmente eu encaminho para elas para a gente tratar, que é a menopausa, que muitas vezes traz uma piora da qualidade de vida importante da mulher pelos sintomas que ela acaba trazendo. Então, vamos lá, gurias, começando para explicar para o pessoal o que é a menopausa e quais são, talvez, os principais sintomas que acometem a mulher no período da menopausa. Tá bem, então vamos lá, tudo bom, gente? Bom, a menopausa, ela é a definição para falência ovariana. O que acontece? Os ovários são a estrutura do nosso organismo que produz os hormônios sexuais femininos. E chega um tempo que os ovários, eles entram em falência, ou seja, eles acabam não produzindo mais nenhum tipo de hormônio. E a consequência disso é que a mulher não ovula e por isso ela não menstrua mais. Então a gente define menopausa quando completa 1 ano da data da última menstruação da mulher. Tá? Isso não quer dizer que os sintomas não venham antes. Às vezes a mulher vai apresentar alguns sintomas até anos antes, mas a menopausa vai ser quando completa 1 ano da data da sua última menstruação. Eu não sabia disso. Tu achava que então, não, eu achei que era quando, eu achava que quando começava a ter assim, começou Mas a parar. Mas tem uma definição para isso, né, Natácia? É quando você faz, normalmente o diagnóstico ele é retroativo, né? Quando você completa 1 ano, por exemplo, hoje, dia 4 de março de 2023, 24. Eu completei 1 ano que eu não menstruo, então a minha menopausa foi 4 de março de 2023. Certo. É isso que a Natácia falou, é um diagnóstico retroativo. A gente conta a partir da data da última menstruação. E a última menstruação que seria o marco, né, da menopausa. Tá, mas e aí tem o climatério, né? O que é o climatério? Climatério, eu até adoro a definição. Vocês sabem qual é a definição da palavra climatério? Não. Eu penso no latim, né? Clima... E tô pensando em tentar dividir ela ali. O climatério, a definição da palavra é tempo de crise. Ou seja, é uma crise existencial, física, hormonal, psíquica que acontece dentro da vida da mulher. Por quê? Porque muitas mudanças vão acontecer no organismo daquela mulher no período do climatério, né? Então, o climatério é o período que o corpo da mulher está se preparando para entrar na menopausa. Mas menopausa é o diagnóstico retroativo de quando completa 1 ano da data da última menstruação. Entendi. Mas e aí, para eu definir o início do climatério, por exemplo, é o início que a mulher tem sintomas relacionados a esse processo de falência ovariana? Como é que é isso? Como eu não entendi a pergunta? Quando que eu sei que é o início do climatério, assim? É quando ela começa a ter sintomas relacionados à menopausa? Isso. Aí você começa a desconfiar clinicamente, né? Porque a princípio, a clínica soberana, né? Sim, é isso aí. Soberana. Então a gente acaba vendo se a paciente tem algum sinal. Normalmente começa com uma secura de vagina, uma secura vaginal, né, Isa? Diminuição de disposição, alterações de sono, às vezes queda de cabelo. Eu costumo dizer assim que às vezes até no consultório a paciente vem de um ano para o outro, você já olha e você diz... Às vezes você vai fazer um exame especular, vai avaliar a vagina dela, tu já sente que a mucosa tá diferente, que tá perdendo elasticidade. Então, a gente vai avaliando a clínica, em princípio, né, Isa, a gente não precisaria fazer exames de sangue para confirmar a menopausa, mas algumas vezes a gente acaba usando, né, de alguns artifícios para também confirmar. Uma coisa também que eu acho importante dizer que o climatério ele é subjetivo, porque é aquilo que a paciente sente. Todas as mulheres vão passar pelo climatério? Não necessariamente, porque tem mulheres que não vão ter nenhum tipo de sintoma relacionado à menopausa. É isso que eu ia dizer, tem pacientes que são oligossintomáticas ou quase assintomáticas, né? Não tem acho nada. Que o climatério é mais o período onde a paciente sente alguns sintomas de modificação do seu organismo.
Para uma paciente pode ser mais, para uma paciente pode ser menos e para uma paciente pode ser nulo. Às vezes ela não vai sentir mudanças devido a essa baixa produção hormonal nesse período. E normalmente quem usa anticoncepcional combinado, né, que é estrogênio e progesterona, tem uma transição para menopausa mais leve, porque bem ou mal faz, entre aspas, uma reposição. Então é normalmente mais leve do que aquela que não vem usando. Entendi. Tá, e aí agora Não, você... Eu tenho uma dúvida antes Diga. da continuidade. E com relação à menstruação mesmo, ela normalmente para de vez ou vai mudando, assim, vai Boa tendo pergunta, intervalos? Excelente pergunta. É. Na verdade, fica um bom período de ciclos irregulares, né? Então, o que a gente fala? Normalmente, quando a gente fica mocinha a primeira vez, a gente tem uma imaturidade daquele eixo, a gente fica 2 até 3 anos de irregularidade menstrual, né? E quando a gente entra na falência ovariana, também a gente tem irregularidade, às vezes a gente fica um tempo sem menstruar, 2, 3 meses, de repente fica 20 dias sangrando. E acho que é uma das principais causas de consulta. A paciente vai ficando ruim, ela vai, eu tô estressada. Minha vagina secou. Você pergunta às vezes na consulta, a vagina tá sentindo a vagina seca porque eu senti no exame físico. Sim, mas eu vim mesmo porque eu tô com um ciclo irregular, que não aguento mais sangrar, que é assim, assado. Então é uma das principais, ainda que tu perguntou, é uma das principais queixas, eu acho, né? Sim, de climatério. Até quem trabalha em pronto atendimento ginecológico, não sei se tu trabalha ainda, mas eu sim. Apareceu na tela, paciente 40, 45 anos, eu já posso apostar. Veio aqui porque tá com queixa de sangramento irregular. Então, antes da menstruação parar de vez, a menstruação fica muito bagunçada. Às vezes fica assim, fica meses sem vir a menstruação, ou quando vem várias vezes durante o mês, um sangramento muito intenso, um sangramento muito irregular. Então, não, a menstruação não para de vez. Ela fica vindo de forma irregular, às vezes por anos, né, Ana? Raramente vai fazer assim, nossa, parei de menstruar, nunca mais, nenhum calorão, nada de calorão, nada de fogacho, nada de nada. É muito raro, é a mínima parcela dos pacientes. Show. Então, vocês já citaram, né, alguns dos principais sintomas, né, a atrofia vaginal, secura, mas acho bom a gente, né, dar uma revisada. Então, quais seriam, então, os principais sinais e sintomas do climatério/menopausa? Eu falo um, você fala outro, vamos falar. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu acho que irregularidade menstrual. Segundo, fogacho, o calorão, normalmente do peito pra cima, né? Como se a paciente fosse ficar com vergonha, sentir um rubor, assim, tá falando em público. Vem aquele calorão, normalmente de noite, né? Noturno. Labilidade emocional, então que é aquela mudança de humor. A paciente, horas está muito com o humor embotado, tipo, muito deprimida, muito chateada, horas muito irritada. Então, muitas até falam, eu não sei como é que o meu marido não pediu o divórcio ainda, porque eu tô insuportável. Eu me acho insuportável. Eu não me reconheço. Mas isso não é só na menopausa. Espera a Helena entrar na menopausa, quero ver como é que Nossa senhora, vai ficar pior. Gente do céu, não me contaram isso aí no dia do casamento. Eu vi uma analogia bem legal, que o homem é o sol, ele tá sempre igual. E a mulher é a lua. Tá cheio de fase. É verdade, boa analogia, né? Nossa, Pelo menos lá em casa essa analogia combina Esse bem. é um bom corte, ó, viu? Mas Brincadeiras à parte, é interessante essa questão da labilidade emocional, né? Bom, a gente vê isso às vezes com o próprio ciclo, né? Não sei se esse é um paralelo que interessante, né? Porque dentro do ciclo menstrual você tem fases de mais e menos hormônio, né? A própria tensão pré-menstrual, né? Que também muda a questão hormonal. Então, sempre que tem essas mudanças hormonais na mulher, você vê que isso interfere na questão emocional, né? Sim. Eu até acho que a irritabilidade, ela tá muito associada também aos fogachos, aos calorões. A mulher tem tanto calorão, ela não dorme direito, ela fica Às vezes muito acorda, irritada né? com os calorões, tem insônia e ela acaba que fica muito irritada no dia seguinte, né? Então, acho que isso é uma coisa bem comum, né? Bem comum. Do climatério ou da menopausa. Eu até ia deixar para comentar mais tarde sobre isso, mas acho que a gente vai conversando, porque os fogachos são algo que são muito importantes, né? Não sei se vocês diriam que talvez o fogacho é o principal sintoma que leva à piora da qualidade de vida da mulher, ou tem outros? Eu acho que é um comum, sim. mas é o mais. É o mais, né? Porque no consultório do geriatra é diferente, né? Muitas vezes ela não vem
para se queixar da questão ginecológica, né? Mas a gente acaba consulta geriátrica, né? Então, pede de tudo, né? E aí, óbvio, quando eu estou atendendo mulheres na faixa dos 50, 60 anos, eu peço da menopausa, peço se está tendo sintoma, peço se está tendo irregularidade menstrual, se já parou de menstruar, eu faço dentro da anamnese essa questão da menopausa. E é muito frequente eu ter mulheres que têm fogacho, e isso é uma coisa que está incomodando muito elas, e elas, sim, muitas vezes não estão consultando o gineco, ou não estão fazendo terapia de reposição hormonal, né? E aí eu, como geriatra, não faço terapia de reposição hormonal, porque não acho legal eu fazer, prefiro encaminhar para o ginecologista, mas eu que indico, né? Não, vai no gineco, né? Vai consultar, pensa em fazer terapia de reposição hormonal, você não tem contraindicação, né? Então eu posso até, eventualmente, dar um encaminhamento dizendo que não tem contraindicação, enfim, mas o gineco vai saber, né? Mas é uma coisa que no meu consultório eu vejo que nas mulheres da faixa etária ali dos 150, 60, 100 e pouquinhos é uma coisa que incomoda muito, né? Eu acho que é o top 1 dos sintomas, assim, de piora de qualidade de vida na E a mulher tá menopausa. trabalhando, 50 anos ela tá trabalhando, às vezes ela é uma vendedora de loja. Eu tinha uma paciente que ela era vendedora de loja, que ela dizia, meu Deus, não aguento mais, eu chego, vem um cliente... E ela, não sei, eu fico ela fica molhada, assim. Então, é uma coisa que... Não, semana passada até atendi a moça que faz a faxina do consultório, né? E ela pega, tipo, uma condução de quase 2 horas para chegar até o consultório. E ela disse, tá sendo inviável eu tenho calorões no meio do trem, eu não consigo seguir no trem devido aos calorões que eu tenho. Eu já perdi vários empregos porque ela faltava, que ela tinha medo de entrar no trem, chegar no trem e sentir muito fogacho. Então, e é uma coisa difícil, que né? e sua, né? Então, assim, transpira, molha a roupa, né? É uma coisa que se você tá em público é chato, assim, né? Então, realmente, a gente vê que é um sintoma que incomoda muito as mulheres. Isso mesmo, as mulheres, tipo, até quem tem cabelo curtinho chega a ficar com o cabelo molhado, molhado. um pescoço O bigodinho molhado, aqui, assim, ó. fica molhadinha. É. E não é só uma vez no dia, né? São vários episódios, né? Então, Inclusive, tem paciente que levanta à noite pra tomar banho de tanto. É verdade. E aí, no outro dia, tá cansada porque não teve, né? Não dormiu. Já vi situações dessa mesmo, bem complexo. Tá bom, Tá, que então mais? A gente falou o quê? Falamos de Fogachos. Eu acho que labilidade emocional e sinal, irregularidade sintoma, menstrual. Sinal, sintoma, enfim, O que você ia falar? Síndrome geniturinária. Síndrome geniturinária, que eu acho que já daqui a pouquinho falaremos da sexualidade, que eu acho que é o carro-chefe também de queixa. E talvez pra ti também, né? Infecção urinária de repetição. Sim, isso a gente sempre observa. Que eu acho que vocês pegam bastante em idosas, né? Sim, Urinária de nessa repetição, faixa por etária, aí. né? Eu acho que síndrome geniturinária é bem... Mas só O que isso pra é? quem é leigo, pra Boa, explicar. boa. A síndrome geniturinária nada mais é do que a secura vaginal, tá? tá. A mulher, ela precisa de um hormônio que é o estrógeno. Esse hormônio que faz com que a nossa vagina fique lubrificada. Lubrificada, tem a circulação, tem a colágeno, tem a elasticidade. Então, quando a gente para de produzir o estrógeno, a vagina fica extremamente seca. E o que isso vai causar? Vai causar ardência, vai causar coceira, vai causar sintoma de, às vezes, estar com infecção urinária, na verdade, nem tá com infecção urinária. Pode até causar sangramento. Às vezes, a mulher vai passar o papel higiênico, a vagina tá tão seca que chega a sangrar devido à secura intensa ali. Dor Meu na Deus. relação sexual, né? Daí isso já nem se fala, né? Imagina, né? E com a síndrome geniturinária também pode vir escape de urina. Então, às vezes, aquela paciente não quer mais nem ir fazer atividade física porque tem medo de perder xixi. Sim, Sabe? sim. Então, isso também atrapalha bastante, né? A qualidade de vida. Tá bem, mas... O que mais? Perda da massa muscular, isso também é muito importante. Eu vejo que as pacientes se queixam muito. Tipo assim, doutora, de um ano pra cá eu senti minha perna afinou, meu braço ficou Ganho de fininho. gordura centrípeta, né, na barriga. Perde musculatura e ganha gordura abdominal. Então, isso também é muito comum do período da menopausa. E acho que isso também pega bastante, principalmente na mulher que é mais vaidosa, né? Meu Deus. Vocês não notaram isso na mãe de vocês? Tem alguma coisa boa da menopausa? Além de parar de menstruar. Eles falam, não vejo a hora que chegue a menopausa, pelo menos eu paro de menstruar. Falo, não, fique menstruando, espere que demore, sabe? Não sei se tem coisa boa. E a perda da massa óssea também, né? Que vai vir junto com a perda da massa muscular, né? Levando muitas vezes a osteopenia e osteoporose no futuro. Então, isso é algo que A é perda da relevante. massa óssea acho que é uma coisa que mais incomoda o médico do que a própria paciente. Porque Sim, isso é sim, invisível pra ela. Isso, ela é Se tu não sintomática, fala isso né? pra ela nem vai, tipo, se preocupar com isso. Porque ela tá muito mais preocupada com aquilo que aparece. Ela fica preocupada Pele só quando ela vê seca, o resultado cabelo, da densitometria. Pele seca, queda de cabelo, também elas relatam, né, que a gente vê.
Insônia, mas Insônia, também que a mais gente relacionado fala. ao fogacho. Diminuição da libido também, né? Importantíssimo, isso aí muito marcado com a Sim, mas daí chegada da também se tu menopausa. vai ter uma relação sexual e vai doer, Dói. como é que tu vai ter vontade de ter? Então, é isso aí. Mas isso É a um gente... conjunto, né? E a gente tenta explicar isso, e muita gente não acaba nem aceitando. A gente nem falou nada de tratamento ainda, mas a gente sente que quase a gente não consegue examinar no consultório. E a gente pede da vida sexual e ela diz, eu uso um lubrificante. Tem dor? Tem. Olha, mas assim, a gente tinha tal alternativa. Tem pacientes que não... que aceitam o envelhecimento como se fosse... Algo normal. o ciclo da vida, assim. Quando a gente podia Isso é envelhecer, verdade. Na mulher isso é envelhecer como marcante, né? mais qualidade. Mais qualidade, exatamente. Boa, viu? Por isso do podcast. Isso aí. Mas muito legal, falamos de vários sinais e sintomas. Acho que então agora a gente pode contar um pouco sobre, né, em qual idade exatamente que isso acontece. Qual idade normal, né? A gente vai ter também definições de menopausa precoce, menopausa tardia, né? Então, em média, qual é a idade normal em que esse processo aconteça? Pode falar. Normalmente é pós os 40 anos, mas mais comum após os 45 anos. Então, entre 40 e 45, tu até faz diagnóstico diferencial. Tu procura outras causas. Tá com irregularidade menstrual, será que tem alguma alteração de tireoide, alguma alteração de prolactina? Então, a menopausa precoce seria antes dos 40 anos, né? Mas após os 40 anos, a gente já disse que é ok, mas é mais comum após os 45 anos. A gente diz, então, que o normal é entre 45 e 55 anos, isso aí. Tá? Se a paciente, tá chegando perto dos 55, não parou de menstruar ainda, Olho olha aberto. Porque certamente pode ser que tenha alguma alteração aí, alguma patologia, alguma doença. Tá sangrando por algum motivo, outro motivo, que tem que ser investigado. É muito raro pós 55 não ter entrado na menopausa. Então, normal, No 45 caso, a 55. isso realmente, então, que ela não tenha tido a última menstruação ali. Isso vai acontecer antes dos 55 anos. Sim. Mas e aí os sintomas, né, do climatério, esses sintomas da falência ovariana, eles podem se estender, por exemplo, até que idade, mais ou menos? Como que a gente vai... Ou não, vai depender do sintoma também, Vai né? depender do sintoma. Eu vou te dizer que tem pra mulher que talvez nunca cesse. Os fogachos podem durar por muito tempo, né? E a secura vaginal, obviamente, vai se manter. piora, né? por- Melhorando. Na verdade, os fogachos, normalmente, quando a gente tem aquela queda abrupta, né, do estrogênio, os fogachos são mais intensos, depois eles vão aliviando normalmente, né? Como a Isa falou, às vezes eles mantêm. E a atrofia vaginal só piora, quanto mais com o tempo processo de envelhecimento. sem estrogênio, mais vai secando. Então, Tá, mas então o hormônio-chave aqui da menopausa é o estrogênio. Ele é o hormônio... Cara, ele é o maestro do corpo feminino. Então, tipo assim, tudo gira em torno do estrogênio. Até puxando um pouco para a clínica, né? O estrogênio é um grande protetor cardiovascular, né? Então ele é um hormônio que acaba protegendo o sistema cardiovascular da mulher. E é um dos grandes motivos do homem ter uma mortalidade mais precoce cardiovascular é justamente porque a mulher está protegida pelo estrogênio. Quando a mulher entra na menopausa e perde o efeito protetor do estrogênio, ela aumenta o risco cardiovascular e empata com o homem, né? Só pela perda do efeito protetor do estrogênio. Então Antes veja da como isso é menopausa, significativo. A mulher tem um risco tipo de 10 anos a menos do que o homem de ter uma doença cardiovascular, tipo um infarto, um AVC, uma trombose, pelo fator protetor do estrogênio. Então muitos olham o estrogênio como sendo um vilão, mas na verdade ele é um fator protetor, né, de doenças cardiovasculares. Sim, aqui é o ciclo da mulher, que é diferente do homem, né? E que talvez é o ciclo que faz com que a mulher seja a base da reprodução, né, que recebe o feto, que tem todo esse processo, só que aí o ciclo é diferente, justamente para que ela possa ter o papel dela na reprodução, que é muito diferente do homem, né? Então faz parte do jogo, né? Foi assim que foram criados os seres humanos, né? Paciência, né? A gente tá aqui para tentar entender e ajudar as pessoas a melhorarem isso cada vez mais. Mas ele tem o seu efeito, ele protege a massa óssea, né? Então, depois da queda do estrogênio, a mulher perde muita massa óssea, massa muscular, e é um fator importante de proteção cardiovascular, né? inclusive, as pacientes que fazem menopausa precoce, né, antes dos 40 anos, todas, em teoria, a não ser que tenha uma contraindicação, deveriam fazer terapia de reposição hormonal até a idade que habitualmente as mulheres iriam menopausar. Então, entre aspas, aí, até os 55 anos. Porque justamente pela massa óssea, pelo risco cardiovascular que ela tem, por ficar muito tempo sem estrogênio, né? Sem Então, estrogênio.
E fazendo a terapia, então, aí elas diminuem esse risco de terem osteoporose, de redução da massa muscular, tudo isso elas reduzem o risco daí? Fazendo Sim. É essa a ideia da Essa é a reposição ideia. hormonal. Devolver aquilo que ela perdeu com a menopausa. Perdeu o estrogênio. Ou nem vai lá e perder, dá né, Isa? estrogênio, Ou nem deixar perder. É. Já ali manter. no climatério, você já... E como é que você sabe o momento certo de ir procurar gineco e dizer, quero começar a reposição? Teoricamente, o ideal seria que a mulher todo ano passasse no ginecologista. A gente É. vai acompanhando, né? Até o momento que ela começa a demonstrar sintomas, que a gente vê que tá tendo alguma mudança no organismo dela, a gente pensar em entrar com a reposição hormonal. Mas se ela não vai no ginecologista de forma habitual, de forma corriqueira, eu acho que assim que ela começa com uma irregularidade menstrual, sintoma vasomotor, que são os fogachos... Ou o uso do anticoncepcional até 50 anos, porque É. após os 50 anos, já, em teoria, já teria que parar o estrogênio e progesterona, né? Pelo risco cardiovascular, aí começar a pensar na reposição hormonal. Mas, assim, o momento de entrar com a reposição hormonal, acho que é o grande pulo do gato, assim, é o grande... a parte principal da situação, porque a gente tem que ter o momento ideal, a janela de oportunidade para entrar com a reposição hormonal. Porque se a gente deixa passar por muito tempo, tipo, muitos anos após a menopausa, quando a gente entra com a reposição hormonal, a gente aumenta, inclusive, o risco cardiovascular dela. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma senhorinha lá de 65 anos, menopausada há mais de 10 anos, querer entrar com reposição hormonal para ela naquele momento, que a reposição hormonal vai, inclusive, aumentar o risco e não trazer tantos benefícios. Mas então agora vamos entrar para esse que talvez seja o principal tabu, né, do tema da menopausa, que é a terapia de reposição hormonal, né? A gente vê muitos colegas na prática, né, ginecologistas, né, e profissionais, colegas de vocês que têm medo, né, de dar terapia de reposição hormonal. Inclusive, a gente sabe que quando bem indicado, né, nas mulheres que estão num período complexo, muito sintomática, né, ela, quando bem indicada, é uma ótima terapêutica justamente para trazer esses benefícios do estrogênio e, claro, minimizar sintoma, né, que é um dos grandes efeitos benéficos da terapia de reposição hormonal. Então, primeiro, por que o pessoal tem medo? Porque estão mal informados? ou por que será? pra falar a verdade? Pode falar a verdade. Que bom que se eles estiverem escutando, melhor ainda, né? Pra Porque, falar cara, a verdade, eu tenho medo de não dar a reposição hormonal pra mulher que precisa. A paciente que tá saindo da janela de oportunidade, eu digo, não saia. Eu tive uma paciente há umas 2 semanas atrás, que ela veio em primeira consulta, a gente trocou ideia, tudo certo, não lembro a queixa específica dela, mas eu lembro que ela tinha uma queixa de fogacho e sintomas de menopausa muito importantes, e aí eu falei, e ela, não, mas eu acabei de procurar o ginecologista, ele não me deu nada, eu falei, então muda, procura outro, porque você tá ruim, falei, né, assim, porque, e aí, claro, eu, no meu papel de geriatra, fiz o meu papel de acalmar ela, dizer que ela tinha indicação de usar, que ela não tinha contraindicação, que ela poderia usar e que ela deveria buscar outra opinião, né, justamente para fazer uso, mas a gente vê muitos colegas ainda que têm medo de dar hormônio. Eu acho que, assim, ginecologistas mais velhos que vieram de uma escola anterior, talvez na época da formação deles estava em voga um grande estudo que se chamou WHI, não sei se você já estudou. Já ouviu falar? Esse estudo foi um estudo um grande estudo, um enorme estudo que avaliou o efeito da terapia de reposição hormonal e o risco cardiovascular. E daí nesse estudo mostrou que sim, que a terapia de reposição hormonal aumentava o risco cardiovascular dessas mulheres. Então elas tinham mais chance de infartar, de ter AVC, de ter uma trombose. Só que nesse estudo eles selecionaram uma população que não era uma população adequada. Eram mulheres muito mais velhas, tipo mulheres de 70 anos, mulheres de 60 e poucos, que já estavam menopausadas há mais de 10 anos. Então esse foi o primeiro grande estudo assim que se tornou público. Então, depois desse estudo, viram que se pegasse uma população mais adequada, de mulheres mais jovens, dentro de uma janela de oportunidade, ou seja, logo após terem entrado na menopausa ou ainda antes de entrar na menopausa, se elas entrassem com a terapia de reposição hormonal, não teria esse risco aumentado. Tá? Mas é que daí, estudos mais novos surgiram mais ou menos quando a gente estava na nossa formação. Então, acho que esse tabu do medo da reposição hormonal é de uma escola um pouco mais antiga de ginecologistas que se baseavam nesse estudo WHI. E até hoje, qualquer coisa de gineco-endócrino que tu vai falar de terapia de reposição hormonal, vem o WHI, né? Isso, porque foi um estudo muito revolucionário, foi um estudo enorme, ele foi multicêntrico, acho que tipo em vários locais do mundo, então foi um estudo que teve muita relevância. Mas tem gineco que perdeu o acesso da internet, porque eles estão só com esse estudo ainda no notebook deles. Eles não assim, viram os novos. Eu não querendo, né, falar sobre
médicos ou médicas, eu acho que quando a mulher se coloca no lugar, e talvez os médicos... eu pego muita paciente que diz, mas o doutor fulano não me falou nada disso. Por quê? Porque às vezes, faz parte do envelhecimento, porque eles não sentem na pele as mudanças. E a gente que... Não tô falando, né? Imagina, você tá vendo a paciente como um todo. Sim, claro. Mas eu acho que tem muito gineco que fala, a vagina vai secar. Não, calorão? Pois é, dá uma manada. O desejo vai diminuir, é normal. É normal mesmo. Mulher não transa mesmo na menopausa, né? E a gente ri, mas é quase trágico se não fosse cômico, verdade. E a gente ouve isso. Mas eu vou dizer assim, eu senti muito na pele quando eu vi a minha mãe passar pela menopausa. Na época eu era residente ainda, e assim, eu vi a transformação da minha mãe entrando no climatério. Minha mãe, que era uma pessoa, tipo, muito tranquila, pacienciosa, cara, ela ficou completamente irritada. Ela não dormia, ela não tinha paciência, ela se queixava dos calorões. Então eu via a queda da qualidade de vida dela. Sabe? Então, eu acho que isso foi um estalo para eu me atentar mais para esses sintomas da menopausa ao ver a minha mãe. Minha mãe também teve uma menopausa muito problemática. Eu sempre incentivei ela a buscar terapia de reposição hormonal desde do começo, mas ela teve uma menopausa bem problemática também. Isso sempre me chamou a atenção para isso e me fez prestar mais atenção no consultório às pacientes com essas queixas, né? Vendo a minha mãe também, foi um grande exemplo em casa para mim, assim. Para mim também, acho que tipo acendeu muito a estrelinha. Eu preciso cuidar das mulheres que estão na menopausa. Mas pensando assim, né? Nós que estamos aqui na faixa dos 30 e poucos anos. Então, nós quando chegarmos nos 40 e poucos, a gente já pode começar uma reposição mesmo antes de... Não digo antes de começar nenhum sintoma, mas, por exemplo, comecei com a menstruação irregular. Já dá para começar uma reposição? Tu tem que investigar, dependendo da idade, tá? Mas a perimenopausa, dependendo do sintoma da paciente. Então, assim, o que a gente fala... a paciente tá com um ciclo irregular. Então, para eu falar que é menopausa, falando em termos médicos, a gente tem que ter um exame, que é o FSH, 2 medidas de FSH acima de 25, em épocas diferentes, né? Não adianta dosar hoje e dosar amanhã. Tu tem que, de repente, pelo menos aí uns 30, 40 dias, dosar de novo. Se ela tem 2 medidas de FSH acima de 25, primeiro, se ela estiver sangrando, tu vai ter que, como a Isa falou, depois dos 55, tu tem que investigar o que está acontecendo, se não tem uma patologia uterina e tudo mais. Então, se você faz o diagnóstico ali de 2 FSHs acima de 25, você faz o diagnóstico laboratorial, né, de menopausa. Às vezes a paciente vem com FSH super alterado, tu dosa de novo, normal. E aí aquela paciente que tá, horas ela tá ótima, às vezes tu atende ela na consulta, ela tá cheia de fogacho, de repente ela vem no retorno, tô ótima, meu Deus, passou. E aí ela fica nessa. E aí você sinaliza para ela, a partir do momento que isso estiver atrapalhando a qualidade de vida, se tu não tem contraindicação e tudo mais, você pode estar começando. Então não tem indicação de, meu Deus, tô com 40 anos, socorro, estrogênio, vem. Não existe, então, reposição hormonal preventiva. Tem que você tem que estar sentindo algum sintoma ruim, assim, tem que estar atrapalhando a tua vida para você ir buscar isso, não dá para... Isso, porque assim, a menopausa ela é fisiológica, ela vai acontecer para todo mundo, né? Então assim, ela não é uma doença, ela é uma mudança da vida da mulher, porque isso vai acontecer, igual a mulher entra na puberdade, ela entra na menarca, começa a menstruar, que é fisiológico, vai acontecer para todo mundo, a menopausa também vai acontecer para todas. Quando que a gente vai tratar? Quando ela tem um sintoma importante o suficiente para estar piorando a qualidade de vida dela. Então a gente precisa do sintoma. Quem vai nos regir se a gente vai fazer reposição hormonal ou não é o sintoma. Então, se ela não tem sintoma, por que a gente vai repor? Não tem necessidade. A gente pode estimular outros hábitos de vida adequados para que ela minimize as consequências da menopausa, mas não repor sem sintomas. Até porque, como toda terapêutica médica, né, ela também tem seus riscos e benefícios, né? Então, por exemplo, se você tem uma mulher que é oligossintomática ou assintomática na menopausa, não tem por que você fazer terapia de reposição hormonal para ela se ela não tem sintoma, né? Então, é muito direcionado pelos sintomas da paciente para trazer qualidade de vida, né, nessa questão. Mas eu acho, Miola, que isso tá mudando. Tá. Pelo que a gente tá conversando ultimamente, assim, então, hoje o que a gente ouve em cursos e tudo mais, que a princípio a terapia de reposição hormonal vai ser para quem quer e não tem contraindicação. Quase que para todo mundo que quiser, até quando levar pro caixão. Isso um professor lá do Sírio me falava. Então, até levar pro caixão, muitos anos, 90. Mas, vai devagar, que as minhas pacientes vivem muito. Cardiovascular e tudo mais. Então, tem sempre que estar acompanhando, né? É que até poucos anos atrás a indicação era 60 anos.
Ou, tipo, 5 anos de terapia hormonal, vamos Sim, tirar. Uhum. Hoje em dia já tá mudando, como a Ana falou. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, ela tá indo bem, ela tem desejo de manter a reposição, a gente vai manter. Não existe uma data limite para parar. Perfeito. Talvez a gente pode mudar a via. Ela toma comprimido via oral. Talvez a gente pode trocar para gel, pode colocar um DIU e gel, então pode mudar, né? A via também é super importante, né? Porque a gente sabe, até antigamente, ali, quando eu fazia residência, não sei quando foi a gente fazia quase sempre terapia oral. Claro que a gente fazia SUS e enfim. Então, o que a gente sabe da via também? A via oral, como ela faz metabolismo no fígado, ela aumenta risco cardiovascular. A transdérmica quase não aumentaria risco cardiovascular. Então, em teoria... Mas é claro, aí a gente entra também numa questão de dose, né, e efeito, né, talvez se você for pensar em manter terapia de reposição hormonal numa paciente mais idosa, né, você vai fazer isso com doses menores, progressivas, não com a mesma dose que você faz eventualmente aos 55 anos, né, até para diminuir o risco de efeito colateral. Isso seria uma coisa que para mim me parece óbvia, porque acontece com qualquer medicação, né, quando eu tenho que analisar o uso de uma medicação numa paciente de 60 anos, eu faço uma análise, numa de 90 a análise é completamente diferente, né? Tanto pelo benefício da medicação, que é menor da de 90 anos, quanto pelos efeitos colaterais, que é maior na de 90 anos, e o benefício é maior na de 60 e os efeitos colaterais são menores. Então, acredito que se a gente for para uma questão... sempre, Exato, né? né? A Em gente todos vai os acabar usos, usando... né? Individualizar. Mas aí, se você mantiver terapia de reposição hormonal até o caixão, você não acaba caindo no WHI? Que era justamente essas pacientes mais Não, porque idosas? ela Ou... entrou na janela de oportunidade. Recentemente até li um estudo que, por exemplo, o risco cardiovascular aumentado. A gente não deve deixar chegar no ponto tipo que o endotélio vascular, ou seja, que o vaso daquela paciente já tenha alguma lesão. Então, tipo assim, antes mesmo de ter um vaso calcificado, um vaso com placa de colesterol, placa de aterosclerose, a gente já deve entrar com a reposição hormonal. Porque se a gente já pega um vaso lesado e a gente dá mais estrogênio para ele, aí sim a gente aumenta o risco Então, é por isso que a gente fala da janela de oportunidade. Então, se a paciente, em teoria, seria 10 anos da menopausa antes dos 60 anos. Após os 60 anos, ela já calcificaria a parte de vaso e ela aumentaria o risco cardiovascular dela. Então, o que importa é a idade que você começa a terapia e não que termina. Por isso que eu falei ali, às vezes, você falou ali, dos benefícios para a gente voltar a ter. O ideal é nem perder. Se a paciente tem indicação, ela já vai no climatério, tu já vai organizando e tu já começa a terapia de reposição hormonal. É interessante, né? Acho que é um futuro pra gente ficar de olho aí, né? Tá Essa bem. questão. Como eu falei, o pulo do gato é o momento de iniciar a terapia de reposição hormonal. É o timing que não dá para se perder. Sim, isso eu acho que sem dúvida, né? Então, o período da menopausa, né, em que a mulher tem os sintomas, né? Então, acho que todo mundo aqui concorda que ela realmente tem que buscar aconselhamento médico e deve se desfazer os tabus, né, de que a terapia de reposição hormonal mata ou aumenta risco, né, e que justamente, realmente, pelo contrário, né, ela é um protetor, né, e que se quando bem indicado na idade correta, né, ela vai, além de ser protetor, trazer muita melhora da qualidade de vida da mulher, né, então acho que isso é importante. Acho que a gente podia voltar naquela questão ali das vias de administração, porque, enfim, eu não conheço. Eu sabia da oral e já vi, né, que a mãe do Vinícius usa um gel, né? Sim. É que a Isabela é a médica dela. Eu que prescrevo. Por isso que eu olhei para ela, É que para assim, quem quando tá vendo a gente fala de terapia de reposição hormonal, então, o que a gente precisa repor? É o estrogênio, tá? Então, o estrogênio é o grande maestro que a gente precisa repor. Alguns casos a gente vai ter que entrar com a progesterona também, porque a progesterona é um hormônio protetor do estrogênio para dentro do endométrio, tá? Então, para quem tem útero, a gente precisa entrar com a progesterona, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em repor, fazer a terapia de reposição hormonal, a gente pode tomar comprimido, estrogênio e progesterona. Juntos. Ou a gente pode, por exemplo, repor estrogênio em gelzinho e colocar, por exemplo, um Dilmirena, que é um DIU de progesterona, para fazer a reposição de progesterona, né? Então, ou pode ser também um adesivo transdérmico. Então, a gente pode dar hormônio também através do adesivo. É bem prático, inclusive, né? Eu uso bastante adesivo. Você usa? E eu uso bastante também, principalmente na paciente na perimenopausa, que ali tá tipo 40, 40 e poucos, ainda não entrou de fato na menopausa, Dilmirena e gel de estrogênio.
É porque a gente vai ter que repor a progesterona para quem tem útero ou oral. Então, a gente não tem ela transdérmica, ela não absorve a ponto dela fazer proteção endometrial. A gente pode pôr pelo DIU, que é o DIU Mirena, que só tem ele, né? A princípio, tem o Cailina, mas o Cailina não entra como protetor endometrial ainda, né? E a gente até pode usar via vaginal, por exemplo, né? Ultragestão. Mas, normalmente, é oral ou por DIU ou vaginal. Então, por praticidade, às vezes vale a pena colocar o DIU, porque o DIU, na terapia de reposição hormonal, ele pode ficar até 7 anos, talvez aí, se você fizer um controle endometrial, até 8 anos. Então, ele sai barato, entre aspas, né? Você põe lá, ele fica 7 anos, 8 anos, e você vai fazendo o controle, tá tudo certo, e aí você só faz o gelzinho. Então, é muito prático. Eu sempre disse pra Helena colocar um DIU, mas ela nunca quis. Eu já poderia dar a tua experiência. Eu tô esperando até hoje, que a Helena falou que Ela ficou me grampeando. Ela ficou me grampeando. grampeando, daí agora não vai ter mais DIU, né? Agora vai ter baby. Agora vai ter baby. Bebê antes. Agora DIU só mais pra frente. Mas interessante essa questão. E tem também, né, as mulheres, às vezes, que fazem só terapia de reposição hormonal pela atrofia vaginal, ou hoje isso é muito pouco? Muito pouco. É muito comum, inclusive, tá? E é principalmente para aquela que ela não quer fazer terapia de reposição hormonal sistêmica e ela tem uma síndrome geniturinária, que é aquela atrofia importante, a gente pode fazer o estrogênio via vaginal, né? Então, ele quase não tem contraindicação, quase não tem absorção sistêmica, inclusive para pacientes com câncer de mama, dependendo do caso, que a gente optaria pelo promestrieno, né? Mas dependendo, até nas pacientes com câncer de mama, a gente poderia, né? Dependendo do caso, utilizar. Então, a gente foca no sintoma, né? Mas via vaginal é como? É aqueles creminhos? Sim, tem óvulo também. Mas ele vai melhorar só o sintoma de atrofia genital. Que é a secura. A síndrome geniturinária. Ele não vai melhorar, por exemplo, os calorões, não vai melhorar a massa óssea. Então, é mais pro sintoma local. Entendi. E aí, é legal comentar isso também, né? Porque aí a gente fala dos benefícios da terapia de reposição hormonal. Tem os riscos que a gente já conhece. E os benefícios, além, claro, do ganho de massa óssea que a gente já falou, do ganho de massa muscular, da proteção cardiovascular, ainda tem mais alguns, né? Tem vários. Eu acho que também melhora a questão do humor. Isso com certeza vai melhorar. Melhora também a questão da libido. Melhora a disposição também da mulher. Melhora tudo, acho que na vida dela, sabe? Ela volta a ser o que ela era, na verdade, né? Se ela não era muito boa, ela não vai voltar a ser Não, muito boa. aí Vai depender de cada também um. não vamos ser um milagre, né? exato. Nossa. Mas milagre a gente não faz. Eu sempre digo os pacientes no consultório, cara. Jesus só me passou já faz tempo na Terra, cara. Aqui não tem milagre, cara. Tu tem que fazer a tua parte, exato. Não tem como. Bom, gurias, então, falando agora dos riscos, né, e dos benefícios e sobre os cânceres, né, o que vocês podem dizer? Melhora, mama, endométrio, como é que fica isso? Tu tinha falado do endométrio? Isso. Assim, em relação ao câncer de endométrio, já tem estudos que comprovam que a terapia de reposição hormonal não vai aumentar a chance do câncer de endométrio. Porém, ela tem que ser feita de forma adequada. Se a gente utilizar somente o estrogênio ele é um hormônio que faz uma proliferação do endométrio. Então, se a gente prolifera, a gente pode causar ou uma hiperplasia de endométrio ou um câncer de endométrio. Então, é nesse momento que a gente deve entrar com a progesterona, que daí a gente faz tipo um antagonismo do efeito do estrogênio dentro do endométrio. Tá? Então, assim, câncer de endométrio não aumenta o risco. Isso já é sabido, os estudos já comprovaram, então é seguro em relação a isso, né? Então, como a gente estava conversando ali, porque a gente vai ter que sempre fazer um acompanhamento. A gente não pode começar a terapia de reposição hormonal e a paciente cair no mundo e a gente não saber mais dela, né? Ela vai ter que fazer mamografia anual, que a gente já vai entrar nisso, ou ultrassom transvaginal. Normalmente a gente acaba até pedindo, né, Isa? Mas em teoria a gente não precisaria pedir somente se a paciente tiver algum sangramento. Então, qualquer sangramento ali na terapia de reposição hormonal, que seja irregular, pode acontecer, não é uma coisa que não acontece, né? Não é raro, mas tem que sinalizar ao médico, porque talvez precise investigar, como a Isa falou, alguma hiperplasia ou até um risco de câncer de útero, de endométrio, né? Endométrio, E o de mama?
Então, o câncer de mama também, os estudos no passado falavam que aumentava o risco, então isso também gerava muito medo nas mulheres. Hoje a gente viu que o risco, ele é muito pequeno, entendeu? O risco de câncer de mama na terapia de reposição hormonal não impede o nosso uso, porque o risco é mais ou menos uma mulher a cada 1000 que faz a reposição hormonal. Estatisticamente, a gente diz que ele não é Um risco relevante, né? relevante, exatamente. Então, Aí uma mulher que não tem, numa senhora idosa normal, existe essa estatística de risco para câncer de mama? Como assim? É o normal da mulher, assim, É. né? o que a gente tem que observar, né? A gente tem que observar histórico familiar, né? Então, em princípio, uma irmã ou uma mãe que teve câncer de mama não contraindica a terapia de reposição hormonal para aquela mulher. Mas uma paciente que chega para ti com uma mãe com câncer de mama, com uma irmã com câncer de mama, às vezes você pode até oferecer para ela investigação genética antes de começar a terapia de reposição hormonal. Então, também é uma... né? Então, a gente tem que cuidar para aquelas que têm um risco aumentado, sempre acompanhar, mas a princípio também não contraindica. Isso é uma coisa bem importante, porque muitos pacientes não querem fazer, ai, não, eu tive uma prima que teve câncer de mama, ai, eu tive uma... Não contraindica. Até porque tá falando de um câncer extremamente prevalente, né, na mulher, né? Então, boa parte dessas mulheres talvez já teriam câncer de mama, mesmo sem a terapia de reposição Isso, hormonal, né? Apesar dela, com Apesar ela, dela, sem com ela, ela ou sem ela, a gente tá exato. falando de um câncer que é muito prevalente no sexo feminino, né? Então, para você ter realmente uma piora do benefício, você teria que ter um aumento importante da prevalência do câncer, né? Para justificar o não usar, e isso não é isso que acontece, Mas né? é o que a gente mais vê, não sei se a Isa vê no consultório, mas é o que a gente mais vê. A paciente não quer fazer terapia de reposição hormonal porque dá câncer. Isso. Ou engorda. E aí é claro, vai Elas ter que falam, não, engorda vai ter que não. usar, vai ter que fazer, né, os rastreios, né? Então vai Normal, continuar fazendo a mamografia, vai, idade, vai né? continuar Não fazendo. que precisa fazer, tipo, Não vai uma fazer nada uma diferente. investigação especial porque ela usa terapia de reposição hormonal. Não, a gente vai investigar ela como investigaria qualquer outra mulher naquela faixa etária. Só que a gente não pode pecar, né? Essa paciente, ela tem que Fazer ser... o segmento direitinho. Certinho. Tá, e quanto custa essa terapia de reposição hormonal, assim, no mês, né? Porque é uma Depende. coisa que todo mês você tem que fazer de novo, né? Vai depender da via que a gente vai utilizar, tá? Mas, por exemplo, se for um comprimido via oral, não é muito barato, né? Acho que está em torno de 70, 90 por mês, mais ou menos os mais comuns ali, que é Angelique, Nativa Pro, acho que está em torno de R$80 mensal. Então, assim, é complicado porque não é para todo mundo, né? A gente sabe que, às vezes, é um público um pouco mais seleto que vai ter condições de arcar com o custo da terapia de reposição Mas- hormonal. Agora, assim, uma resolução que a gente estava comentando também, antes da gente iniciar o podcast, né? Que tem uma resolução que o SUS vai fornecer, então, essa terapia de reposição hormonal. Então, é um grande avanço, né, gente? Então, encarando como uma prevenção de doenças, né? Faz todo sentido, né? É mais barato, entre aspas, entrar com a terapia de reposição hormonal do que tratar uma osteoporose, do que tratar um infarto agudo do Com miocárdio. certeza, e com pensando certeza. assim, Em tipo, termos de, que a mulher- de política de saúde pública, né? Em você ter que investir dinheiro em coisas que sejam mais eficazes, né? Isso faz todo sentido, né? E faz todo sentido pensar que a mulher ela vai viver cerca ou mais do que 1/3 da sua vida na menopausa. Pensa se a expectativa de vida da mulher hoje no Brasil é o quê? 79 anos, mais ou menos? Mais ou menos. Se ela entrar na menopausa com 55, ela vai passar 29 anos da sua vida na menopausa. Então, tipo, a maior parte da vida da mulher, ela vai 24. estar... 24? Não, 79. 55 ou 79? 55, né? Mas é raros que entram com 55. A mais Agora ninguém 50, entra com 29, tá bom. tá tudo entrar certo. 50, calculei 50. Então, você pensa, 29 anos na menopausa é muito tempo. É mais de 1/3, né? Mais de 1/3 da vida da mulher. Primeiro, tu tá na infância, Muito tempo, né? né? Então, Tá, mas enfim, assim, valor comprimido. Chutaria em torno de R$80 mensal. O gel é mais caro, né? e o adesivo também. É. E aí ainda tem que fazer a progesterona, vai ficar em torno de uns 200 aí. É. Então, o tipo mais barato, te diria em torno de 80. O resto, as outras vias seriam mais caras. Tá, e quem que escolhe essa via? Tipo, eu posso ir lá no consultório e dizer, eu quero fazer desse jeito ou daquele? Em teoria, se você souber o que você quer, a gente vai orientar você. Olha, tem essa via, essa tem essa vantagem, essa tem essa vantagem, essa tem esse risco. Eu acho que Então, tudo, como tudo na decisão medicina, conjunta. é uma decisão compartilhada, tá? Cabe ao médico educar o paciente, expor, dar ferramentas que o paciente consiga decidir o que é melhor para ele. Então, é uma decisão compartilhada. O médico informa, educa e o paciente e médico juntos escolhem qual é a melhor via. Isso Como é tudo na qualquer medicina, né? decisão, É, não existe mais a decisão Imposição, em né? imposição, exato, né? E
A gente vai escolher sempre a melhor medicação para o perfil do paciente e sempre expondo riscos, benefícios e custos, né? Muitas vezes eu quero usar uma medicação, mas aquele paciente que está diante de mim não tem condições de comprar, eu tenho que adaptar a minha terapêutica para uma que seja parecida e que possa ter um benefício parecido, então... E a terapia ocupacional, ela é de longa duração, então tem que caber no bolso do paciente, senão ele vai fazer um tempo, ele vai desistir, e você podia ter passado alguma coisa mais em conta que ela ia ter esse benefício e... Sim, então, tem que ser uma ainda mais pensando nessa nova tendência que vocês abordaram aqui, de que agora, né, a tendência é se levar por mais tempo, né? Então, com certeza, faz diferença, né? Se você pensar num tratamento que você vai pagar por 5 anos ou que você vai pagar por 20, talvez, né? Que vai poder ir se estendendo. É isso aí. Show. Acho que tem mais alguma pergunta? Assim? Tem mais uma coisa interessante da gente comentar, né, que a gente aborda aqui em todos os podcasts, que são os benefícios que devem ser adicionais, nesse caso, mas gostaria que vocês falassem, né, do estilo de vida, né? Qual é a importância do estilo de vida, tanto para os sintomas melhorarem, quanto como para ser um adjuvante ao tratamento, né? Então a gente fala muito aqui de atividade física, que a gente sabe que a mulher tem que fazer, né? Então ela está perdendo massa óssea, ela está perdendo massa muscular, então ela precisa fazer atividade física. Até eu quero perguntar para o geriatra, né? Que eu acabei vendo um estudo que a massa muscular tem relação, né, direta com expectativa de vida. Isso aí, né? Com certeza. E aí, claro, a gente tem, por exemplo, até os guidelines de atividade física, né? Que a partir dos 60 anos eles mudam a chavinha, né? Óbvio que essa questão da idade é mais por uma questão bibliográfica do que prática, né? Mas que a partir dos 60 anos justamente é quando a gente tem que intensificar os exercícios resistidos, né? Então a gente tem que incentivar a atividade física resistida, que é a musculação, que é o pilates com fortalecimento muscular, que talvez a hidroginástica para um paciente que talvez tenha algum problema articular maior, né? E não só o exercício aeróbico, né? Ou muitas vezes, o que na geriatria a gente chama de exercício multifuncional, né? Que é o... HIIT. Isso, não, que é funcional. Que é o funcional, que é onde você trabalha o resistido, o aeróbico e o equilíbrio na mesma coisa, né? Às vezes até com o próprio peso do corpo, né? Não necessariamente tem o funcional, né? Exercício multifuncional. Você vai trabalhar vários aspectos. Na mesma hora, você vai fazer o aeróbico, você vai fazer o resistido e você vai fazer um equilíbrio, um alongamento, né? Então tu trabalha tudo na mesma hora, né? Mas aí, claro que o exercício resistido, ele é importante, especialmente a partir de 60 anos. Mas e para a menopausa, assim, o que vocês diriam em termos de estilo de vida? O que seria importante? É o beabá, né? Eu acho que o que eu diria para qualquer outra mulher, os 4 pilares básicos da saúde: alimentação, atividade física, sono de qualidade e redução do estresse. Então, isso é o que faz a diferença. Então, não adianta a gente vir com terapia de reposição hormonal, teorias mirabolantes, se a gente não fizer o básico, né? O básico funciona e funciona muito bem. Exatamente. Né? Então, eu acho que, como você falou, eu acho que o exercício resistido de força, principalmente a musculação, acho que isso ajuda muito a mulher na menopausa. A alimentação também é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente pode usar até mesmo alimentos que podem ser, tipo assim, aumentar a nossa taxa de estrogênio circulante. Então, na mulher que às vezes não vai poder fazer a reposição hormonal, a gente pode usar alguns alimentos que façam que cumpram esse papel. Por exemplo, a soja, a maca peruana, o chá de amora branca, que mais? A linhaça dourada. Então, são alimentos que ajudam bastante a mulher na menopausa, nos sintomas principalmente vasomotores. Linhaça dourada. Tem uma segunda linha de tratamento, na verdade, né? Que a gente não falou. Exatamente, que seriam alguns antidepressivos que melhoram principalmente o fogacho, né? Que é o foco nos sintomas vasomotores. Para daquelas que não querem ou não podem. Sim, porque tem, claro, as contraindicações. Acho que vale a pena falar sobre isso, né? Esses é o trato, né? Quando tem contraindicação, daí é o trato. Porque daí antidepressivo eu tenho na mão, daí depende da paciente, né? Porque antidepressivo tem muitas mini características, né? Sim. Mas acho que vale falar um pouco das contraindicações, né? Porque nem todas realmente vão poder usar. O que vocês diriam aí, as principais? De mama, né? Da paciente. Câncer de mama, né? Paciente que já teve algum evento tromboembólico, então já infartou, já teve um AVC, já teve uma trombose. Tem uma doença cardíaca aqui. E sabe o que é importante, voltando nas contraindicações? É que a paciente também deve fazer um acompanhamento com o geriatra, com o cardiologista. Então, é sempre multi...
Sim, tem que ser multidisciplinar, né? A gente não... justamente para a gente ajudar nessa questão clínica, né? Só É paciente isso. ganha com isso, né? A gente tem o paciente com trombose, que aí eu já sei que tem Paciente contraindicação, lúpica. então às vezes eu tento ajudar. Paciente com doença cardiovascular estabelecida, né? Seja ela coronariana, arterial periférica ou cerebrovascular, né? Então, qualquer um desses cenários, né? E vai ter contraindicação e a gente vai tentar as outras terapêuticas, né? Tabagismo também é uma das contraindicações, não absolutas, mas relativa. História... Tabagismo ativo? Ativo. Ativo também pelo dano endotelial que ele causa no vaso. Então, o efeito inflamatório que ele causa, somado ao efeito do estrogênio, pode potencializar o efeito tromboembólico. E o tabagismo seria até, a gente falando da menopausa precoce, ou até de você entrar na menopausa antes da tua idade biológica, digamos, o tabagismo também entra como um fator de diminuição da reserva ovariana, né? Com doenças autoimunes também tem relação. com... Fumar não dá mais, né? Pelo amor de Deus. Já deu, já saiu de moda já, né, Miola? Agora... já passou, Já não é mais chique, né? Não é mais A gente vê os vozinhos usando vape, né? Ainda dá pra aceitar. Usando vape hoje? Óbvio, né, cara? Você até vai orientar, vai dizer que não é bom, que também tem seus riscos, né? Mas aí você até entende que o cara pelo menos está se adequando, né? Mas agora, fumar... Um moderno esses, com todos os riscos conhecidos, tudo que a gente já sabe sobre tabagismo aí é muito complexo. Claro que a gente sabe que pacientes que são tabagistas de longa data não é fácil, né? Fazer a cessação, a gente tem isso no consultório também semanalmente, né? De tentar ajudar eles a parar de fumar, incentivar a parar de fumar, é muito difícil, né? Principalmente para aqueles que já estão lá nos seus 70, 80 anos, é difícil. Mas assim, as pacientes mais jovens, né, que estão chegando na idade da menopausa, aí não dá, né, pessoal? Então, tabagismo, se você fuma... Eu sempre digo ao paciente, quando ele entra no consultório e diz que fuma, a vontade é parar a consulta. E dizer assim, a gente não vai falar de mais nada, não quero saber porque você veio. A gente vai falar só de parar de fumar. Porque a partir daquele momento, nada que eu faça para ele vai ser tão benéfico do que ele parar de fumar. É verdade. Então a consulta ela poderia parar naquele momento. E a gente fala só de parar de fumar. Porque a coisa mais benéfica que eu vou poder fazer para ele é conseguir ajudar ele a parar de fumar. Então, né, algo muito importante, né? Mas claro que tem vão que usa vape, velho. Você é louco? Os caras tão on. Você acha que o quê? É isso aí. Bom, mas muito legal, meninas. Então, se encaminhando aí pro final, né? Quero que vocês talvez deem a última palavra, deixem as redes de vocês para o pessoal poder seguir. Deixa aí uma mensagem, uma conscientização para o pessoal, né? Se ligar e fazer o acompanhamento correto. É queixar, gente. Às vezes você vai no gineco e você, por vergonha ou por... né? Minha vagina... Ou por achar que é normal. Ou por achar que é normal, não aceitem o normal, perguntem, né? A gente tem que sempre buscar a nossa melhor versão, né? A gente não pode deixar a peteca cair. E ninguém vai congelar e não vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer e deve envelhecer com saúde, né? Então, questione, que nem ali o paciente que chegou para mim, ela falou, mas então procura outra pessoa que tenha outra visão, questione. Eu acho que a rede social tá aí para trazer informação. Tem informações que, né, às vezes não são tão boas, mas tem informação, muita informação boa. Tem mais informação boa que ruim, né? Com certeza. Tem que... Acho que é isso. Eu acho que outra coisa que eu queria dizer também para a mulher que tá entrando na menopausa, já está na menopausa, que ela aceite também de coração aberto as mudanças que vão acontecer no corpo dela. A gente vai mudar, faz parte, isso é fisiológico. Então, quando a mulher fica naquela expectativa, eu não quero mudar, eu não quero envelhecer, é muito sofrido, muito doído para ela passar por essas transformações. Então, primeiro, acho que ela tem que aceitar. Eu vou mudar, eu vou envelhecer, o meu corpo vai ter modificações. Mas sempre tentar buscar a melhor versão. Então, no meio de toda essa mudança, tentar buscar alternativas que ela consiga viver melhor e ter uma qualidade de vida, né? Porque, afinal de contas, ela vai passar por muitos anos ali na menopausa. Então, ela tem que se aceitar, ela tem que se sentir bem, se sentir bonita, se sentir ativa, se sentir atrativa também. Então, acho que é importante essa fala de aceitar as mudanças e buscar alternativas para tentar viver melhor frente a essas mudanças que vão acontecer. Isso aí, vai envelhecer, né? Todos nós vamos envelhecer, então isso é algo que a gente vai acontecer. Só o arroba, qual que é o arroba? O meu arroba é doutora DRA. Não. Qual que é o meu arroba? Procurem Isabela Figura lá no Gineco e Natácia Prade. Não, é doutora Isabela Figura.gineco. O meu é Nath Prade.
NATI, PRAD, PRADI. Vocês nos encontram lá no YouTube, no Instagram Geriatria com Miola. Obrigado, né? Continuem nos seguindo, se inscrevam nos nossos canais em todas as plataformas e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.